Olá, sejam bem-vindos a este primeiro episódio de uma série de 8 episódios que são originados da live As Origens das Origens do Jihadismo em Cabo Delgado. Para essa live foi convidado o jornalista Raul Braga Pires. Neste primeiro momento, neste primeiro episódio, Raul Braga Pires vai nos dar uma visão completamente diferente da habitual sobre o que se está a passar ou o que se passa em Cabo Delgado. Ele segue duas linhas, ele tem dois ângulos muito bem definidos. Um, que é referente à aceitação popular. As razões por que a população aceita tal coisa. Outro é a lógica da mesquita versus grupos económicos. A partir daí, Raul Braga Pires fala-nos sobre as origens do grupo, bem como das diferenças das escolas doutrinárias do islamismo. Fique connosco. Até já. E para aqueles que aqui estão pela primeira vez connosco, nós, a Associação, desde que existimos há alguns anos, temos tido pontuais atividades na área cultural e de solidariedade e, de uma forma muito breve, desde maio que começamos a brincar com esta coisa do Zoom e estarmos confinados, fizemos um circuito, ou chamemos um ciclo de oradores e palestras sobre filosofia portuguesa. Entretanto, por motivações várias, outras pessoas começaram-nos a desafiar para começarmos a ter um cotidiano semanal, e então passamos a dar-nos este nome, Conversas com a AECOD, à terça-feira, e temos passado já passamos filosofia portuguesa, já passamos pelo desporto, pela economia, alguns lives de política e, portanto, temos vindo a alargar um bocadinho, aproveitando este período em que é difícil fazer qualquer atividade presencial, e de certo modo conseguimos também por estas, e já falamos de imigração, porque estou aqui a ver, por exemplo, a Sandra, que está em Londres, e o Adriano Cumbane, que já falou de economia em Moçambique. As origens do jihadismo até a Cabo Delgado. Raul, nosso agradecimento, acho que em nome de todos, especialmente da AECOD, e tens agora o tempo livre para poderes usar a palavra, e estaremos aqui nós para ouvir. Obrigado. Muito obrigado, Zeferino. Um primeiro agradecimento a ti, ao Rui, à AECOD por esta oportunidade, que vão ser cada vez mais, porque nós também nos estamos a adaptar e a vida não para. E, portanto, estes webinars têm significado que há também aqui um salto qualitativo, há uma mudança de paradigma que era obrigatória mais cedo ou mais tarde e que o Covid também está a catalisar, a acelerar, e, portanto, ao ser utilizado a servir de catalisador. E, portanto, esta iniciativa vai se repetir certa vez, e cada vez vão ser mais os promotores deste tipo de iniciativas. Eu gostaria de começar pelo título, porque eu creio que fui eu que me expliquei mal. O título que eu queria era As Origens das Origens do Jihadismo em Cabo Delgado. Porque vou falar só sobre Cabo Delgado, e aquilo que eu vou tentar provar numa conversa muito, muito rápida, serão 10 minutos, 15, não mais, porque eu sinto que nestas iniciativas tenho sempre, seja ao vivo, seja desta forma, tenho sempre muito mais interesse pelo debate. É no debate onde se aprende verdadeiramente. Mas em 10 minutos eu vou tentar chegar à conclusão, ou explicar que aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado é também fruto de uma aceitação popular e das razões dessa aceitação popular. Há um trabalho de Sapa
que uma associação prosélita tem desenvolvido no mundo inteiro, não apenas em Moçambique, e que, de facto, há 20, 30 anos, este terreno, a nível das mentalidades e ao nível do extrato mais baixo das sociedades, tem vindo a ser preparado. E, portanto, esse é um ponto, e há um outro ponto que eu depois, no final, creio que fará sentido, é explicar uma coisa que são dois ângulos que não têm sido abordados nesta visão que temos tido sobre Cabo Delgado. Esta deste humus popular que sustenta e conseguiu, foi essencial para catapultar a situação para o patamar onde ela está agora, porque sem adesão popular nada disto era possível. E a outra, por fim, tentar explicar um pouco a lógica da mesquita / grupo económico, ou do imã da mesquita X / grupo económico, porque ambas as coisas andam a par uma da outra e por isso é que se sustentam e por isso é que a divulgação do Islão e este proselitismo tem sido tão fértil para estes usos menos dignos como a luta armada, o jihad, etc. O grupo de que eu estou a falar trata-se de um grupo prosélito chamado o Tabligh Jamaat. O Tabligh Jamaat é um movimento islâmico que surge na Índia, em Deobandi, em 1926, e surge, portanto, na Índia colonial, surge precisamente para combater aquilo que o colonizador estava a fazer. O colonizador estava, por exemplo, a criar novos grupos islâmicos, novos grupos de muçulmanos, a criar grupos em que o seu líder aparecia como mais um profeta, o que anulava o facto de o profeta Maomé ser o último da linha de profetas que Deus enviou à Terra, e portanto isto era quebrar as comunidades islâmicas como se quebra um grupo de terrorismo, quebra-se por dentro, cria-se a zizania dentro do grupo para se criar fações e a partir daí ir-se alimentando a facção que melhor interessa, ou muitas vezes o que também tem acontecido é, enquanto isso, por exemplo, no processo colonial espanhol no norte de Marrocos, foi muito visto quando a autoridade administrativa local alimentava mais o Partido Comunista ou alimentava mais os partidos islamistas, quando o Partido Comunista se começava a agigantar mais do que aquilo que devia, pois depois ia-se apoiar o grupo, a confraria, sobretudo no norte de Marrocos, ou em todo o território, são as confrarias que mandam, e portanto, ou se ia apoiar a confraria ou se ia apoiar o Partido Comunista. E portanto, isto para dizer que nesta altura, anos 20, a Índia estava cheia, era a Índia e Paquistão, a Índia colonial e Bangladesh também, a Índia as comunidades islâmicas estavam completamente a serem minadas por dentro através desta criação colonial, que eram grupos em que o líder se apresentava muitas das vezes como o novo Messias, como o novo profeta, o último profeta. E esta associação surge de uma forma completamente informal, hoje é um negócio de família, a liderança do grupo na Índia, em Nizamuddin, ou em Raiwind, no Paquistão, passa de pais para filhos, e este é o grupo que faz o trabalho de sapa, que faz o partir pedra, que leva anos e anos a ver resultados, mas é um grupo muito ativo, são os otimistas militantes, porque de facto não desistem. Eu dou-vos um exemplo. Em Portugal, em 20 anos, passou-se de 10 mesquitas, que não são mesquitas, são locais de culto, vulgo mussalas, passou-se de umas 10, nas quais se incluem as mesquitas, que se pode considerar como tal, aqui a Central de Lisboa, a de Odivelas e a de Palmela, no sentido em que já tem uma Darul-Uloom, tem uma escola, tem um colégio islâmico, e portanto estas sim podem ser consideradas 3 de raiz.
mas em 20 anos passa-se de 10 locais de culto para cerca de 65 que são hoje. Eu estive em sítios em Aveiro-Mar, há um local de culto onde os muçulmanos podem ir fazer as suas orações. Em Carraseda de Anciães existe lá também uma garagem que é utilizada como local de culto. Portanto, este trabalho, ao fim de 20, ao fim de 30 anos, tem os seus resultados. E em Moçambique, a questão de Cabo Delgado é uma questão muito interessante por todas as condicionantes geográficas que tem. É a província mais afastada do centro, mais afastada de Maputo, é, por conseguinte, a mais deixada ao abandono em todos os aspectos. E depois é também uma província que foi crucial para a luta pela independência de Moçambique. E não está fora deste contexto a etnia Maconde, que é a etnia que neste momento está no poder em Maputo, é a etnia dos guerreiros macondes católicos, aqueles que mais fizeram frente ao exército português. Isto num território que está completamente todo islamizado, onde também as diferenças do Islão de sul para norte, até dentro da própria escola doutrinária, é completamente diferente. São chafitas no norte, que é um Islão que podemos considerar um Islão negro, um Islão muito mais tropical, um Islão de confraria, um Islão sufi, um Islão que mistura o sincrético, mistura o cultural com o religioso. E o Tabligh Jamaat entra precisamente neste contexto para arrumar a casa do Islão. E arrumar a casa do Islão dentro das comunidades muçulmanas significa regressar aos fundamentos e regressar ao essencial. Isto é feito de uma forma completamente informal. Já agora é interessante acrescentar este dado estatístico, que é dos poucos que existem relativamente a esta comunidade, que é o seguinte: esta comunidade está espalhada pelo mundo inteiro. Só tem neste momento 2 países onde não existem. Muito obrigada por ainda se encontrar conosco. Neste momento, vai ouvir falar. Eu vou lhe dizer o que é que se vai passar no próximo episódio. No segundo episódio, vai perceber como é que o grupo islâmico se instalou em Angola. Seguidamente, Raul Braga Pires vai nos falar sobre o surgimento do grupo na Índia e a leitura que os antropólogos têm estado a fazer. Fala-nos ainda dos 5 pilares do Islão, da instalação do movimento, bem como da formação de quadros. Sim, eles formam as pessoas. Em Portugal, Raul Braga Pires fala-nos um bocadinho sobre a época do Ramadão, a comunidade cá em Portugal, como é que se processa a comunidade, como é que funciona e quem rege, em que jurisdição ela se encontra. Depois voltamos novamente a Cabo Delgado. Cabo Delgado, Raul fala-nos da circulação migratória e profissional. Fala-nos dos estatutos gerais e abrangentes do grupo islâmico, bem como do envolvimento da comunidade indiana na sociedade de Cabo Delgado. A moçambicana, porque não fala só de Cabo Delgado. Raul Braga Pires fala-nos das casas de câmbio existentes em Maputo e o problema subjacente a elas, bem como do grupo somali. Fique conosco para esse segundo episódio. Muito obrigada.